Após fala de Obama, Trump ordena a divulgação de arquivos do governo dos Estados Unidos sobre vida alienígena. Obama disse recentemente em entrevista que acredita que ETs existem, mas negou que os Estados Unidos mantenham aliens na Área 51. Trump disse que o comentário foi um erro. Vamos lá. Eu vi essa fala do Obama. Ele não declarou, porque do jeito que as pessoas estão reagindo, o pessoal é meio histérico com esse negócio de ET, né? E eu gosto desse assunto, tá? Eu gostava de assistir Arquivo X. Você assistiu Arquivo X, Julito? Não, eu joguei o jogo, aqueles casos lá. Algum dia eu vou assistir Arquivo X. Sériezaça, cara, sériezaça, muito legal. Que lida muito com esse lance de teorias da conspiração, especificamente o governo americano encobrindo ali casos de ETs, né? Então você tem vários casos famosíssimos, você tem o caso de Roswell, lá nos anos 50, foi o primeiro que estourou, assim, que furou uma bolha, que todo mundo falou sobre isso, mas você tem vários outros também. Aqui no Brasil tem vários casos muito interessantes de você analisar. Agora, vamos lá, a fala do Obama foi o quê? Ele disse o seguinte, olha, ETs existem, né? Foi isso que ele falou. Mas ele estava querendo dizer ali que ele acreditava que ETs existem, mais que na presidência da República, na presidência dos Estados Unidos, ele nunca viu nenhum arquivo de ET. Ele até comenta, fiquei meio decepcionado e tal, né? Aí ele ainda diz, né? A não ser que a conspiração seja tão profunda que nem o presidente dos Estados Unidos saiba desses documentos, né? Ele tava lá brincando com a ideia e tal, né? Vamos lá, e aí, vamos ver o que o Trump falou, desce aí. O presidente americano Donald Trump afirmou nesta quinta-feira que instruiu o secretário de Guerra e outros departamentos e agências a divulgarem documentos governamentais sobre vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados e objetos voadores não identificados. Veja, os Estados Unidos já fez isso antes. Eles já divulgaram documentos que ficaram sigilosos por muito tempo. O Brasil faz isso. Vejam só que interessante. Vou contar um caos pra vocês aqui. Você tem um fenômeno no Brasil chamado a Noite Oficial dos OVNIs, tá? Quem já ouviu falar Noite Oficial? Já ouviu falar nesse, Junito? Isso foi em Jundiaí, se não me engano, tá? O que aconteceu naquele dia? Isso foi nos anos 80. Noite do quê? Noite Oficial dos OVNIs. Foi nos anos 80, final da Guerra Fria. Aconteceu que perto de uma base de jatos militar ali, né, que fica... Não é em Jundiaí, é próximo a Jundiaí, eu não tô lembrando qual cidade que era. Começaram a surgir algumas luzes muito esquisitas no céu. Elas se moviam de uma forma muito rápida, e eram luzes coloridas, e aí elas vinham e desapareciam, e aparecia no outro lado. E aquilo foi muito estranho. Um dos pilotos começou a perseguir uma dessas luzes. Olha que loucura, isso é verdade, tá? Pegaram um jato brasileiro com autorização lá de Brasília, né, da central lá em Brasília, foi autorizado a iniciar a perseguição. Um dos jatos brasileiros começou a perseguir esse OVNI. E é um OVNI mesmo, né, um objeto voador não identificado, né? Aí o cara falou, o Merreiro tá com dificuldade de entender a ironia do Obama. Não, eu tô explicando a ironia, eu já expliquei a ironia do Obama, eu entendi que era ironia, mas enfim. Aí esse jato começou a perseguir esse objeto, começou a perseguir, e você tem áudios, né? Pesquisem aí depois os áudios do piloto, ele ficando tenso quando ele vai se aproximando do objeto. Só que, na medida que ele vai se aproximando, tem um momento em que aquele objeto, ele dispara. E aí o piloto fala, perdi Judite, que é o termo que eles usam quando eles perdem o objeto que estava sendo perseguido. Por que eu tô contando essa história? Porque no dia seguinte, os oficiais da aeronáutica foram se explicar, né? E eles disseram que eles analisaram aquele fenômeno e eles eles não chegaram a nenhuma conclusão, né? Falaram que os resultados foram inconclusivos. Por que isso é interessante? Porque, de acordo com a lei de acesso à informação, após uma certa quantidade de anos, não lembro quantos anos são 30, 40 anos, todo documento tem que ser disponibilizado, tem que ficar público. E aí alguém, não lembro quem, entrou com um pedido com base na lei de acesso à informação para que os documentos a respeito da Noite Oficial dos OVNIs fosse divulgado. E foi divulgado. E sabe o que descobriram? Que, na verdade, a investigação conduzida, ela não foi inconclusiva, ela foi conclusiva. E eles concluíram que aqueles objetos, eles eram objetos sólidos e inteligentemente guiados. E outra coisa, eles colocaram ali a noção que eles tinham de velocidade que aqueles objetos atingiam, né? E era uma velocidade muito acima do que a tecnologia daquela época e até a tecnologia de hoje conseguia atingir numa nave pilotável, numa nave com uma pessoa dentro. Então eu não lembro como eram as proporções, mas vamos supor que um jato naquela época conseguisse atingir, sei lá, Mach 5. Cara, aquele objeto devia estar atingindo Mach 30, Mach 40, sabe? Um negócio muito absurdo. E ele fazia curvas, tipo, de 90 graus em velocidades muito altas, que se tivesse um ser humano lá dentro, o cérebro do cara se deslocaria do crânio. Então não faria sentido ter um ser humano lá dentro, né?
Ou seja, isso mostra que o governo brasileiro, quando julga necessário, ele mente. Né? Os oficiais da aeronáutica, do exército, enfim, eles mentem. Eles falam, olha, fizemos a investigação e deu isso. E quando você vai ver o documento depois, não, e o cara tava mentindo lá. Né? Tinha dado outra coisa. Isso quer dizer que eram alienígenas? Não. Mas é uma história muito maluca e muito interessante, né? Era a época da Guerra Fria. Será que era uma tecnologia muito avançada, eventualmente, sei lá, do governo russo, que estavam usando para espionar alguma coisa no Brasil? Não sei. Não sei, tá? Mas, no mínimo, é uma história muito cabreira, muito interessante, né? Você gostou dessa história, Junito? Eu adorei, porque dos anos 90, cara. Nos anos 90 eu assistia televisão, sempre tinha uma coisa assim. Eu sou da época do ET de Varginha. ET de Varginha, claro. ET de Varginha. Sensacional. E tem imagens, né? Tem imagens... A imagem do ET de Varginha não, é outro caso. De um piloto também da Força Aérea Brasileira acompanhando um negócio no céu. Era muito... No final dos anos 90 apareceram essas imagens. Fez bastante sucesso na época. É uma loucura. Assim, eu gostava muito de pesquisar sobre isso, eu sou um pouco cético, né? Mas eu sou que nem aquele... No Arquivo X, você tem o pôster do Murphy lá, que ele era o cara que acreditava em tudo, né? E tem um pôster que é um OVNI, né? Um UFO, né? Voando, e aí tá escrito embaixo assim, I want to believe, né? Eu quero acreditar. Eu só quero acreditar. É muito famosa essa frase. Eu acho que existe vida assim, fora da Terra. Eu acho que é impossível não haver. Mas assim, que a gente tenha contato. Você acha difícil? Mais difícil. Eu queria que fosse possível. Você conhece o paradoxo de Fermi? Não. O paradoxo de Fermi diz o seguinte: se o universo é tão vasto, como não poderia ter vida inteligente aí fora? Mas se ela existe, por que nós não tivemos contato com ela até hoje? E aí você tem várias explicações do paradoxo de Fermi. Uma, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma é a teoria da floresta negra. A teoria da floresta negra é a seguinte: não, o universo ele é repleto de civilizações inteligentes. Mas, imagina o seguinte, imagina que você está numa floresta à noite, você não consegue enxergar muito. O que você faz? Tem duas opções. Ou você começa a falar, ei, eu sou o Júnior Ramos, eu tô aqui, Ou você fica em silêncio, porque você não sabe o que pode te encontrar ali. A gente tá fazendo oi, oi, oi. A gente tá fazendo. A gente tá fazendo isso. Mas talvez todo o resto não tá. Tá na deles, né? Tá na deles, tá assim, não sei se esse cara é bem Ou talvez as intencionado distâncias são muito grandes. Essa é outra teoria. As distâncias são tão gigantescas que é impossível, mesmo com uma civilização muito avançada, né, conseguir trapacear a velocidade da luz, né, conseguir talvez velocidade de dobra, como em Star Trek, por exemplo. Né. Eu acho que eu tô falando demais desse assunto, que eu realmente gosto muito disso. É bom esse assunto. É muito legal, é muito legal. Mas enfim. Mas vamos só ler, daí a gente vai pra próxima. Vamos ler o tweet do Trump aí, porque se deixar, cara, eu faço a live inteira sobre isso. Devido ao enorme interesse demonstrado, instruirei o secretário da Guerra e outros departamentos e agências relevantes a iniciarem o processo de identificação e divulgação de arquivos governamentais relacionados à vida inteligente e vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados, os UAPs, e objetos voadores não identificados, os OVNIs ou UFOs, né? Bem como quaisquer outras informações ligadas a esses assuntos altamente complexos, porém extremamente interessantes e importantes. Deus abençoe a América. Eu vou ficar feliz se tiver vídeo de agente americano dissecando. Eu também. Dissecando ET, também, sabe? É que eu acho que eles devem pensar, isso seria um choque para a humanidade. A gente, não, mano, ia ser louco. Deixa chocar. Vamos mexer tudo, aí tá muito chato. A vida seria muito mais legal se a gente descobrisse ET, Julito. Cara, seria muito legal. Sabe, ia dar uma zona? Ia, né? Ia abalar as estruturas da Terra? Ia, mas seria legal. Né? Será? A gente se acostuma muito rápido. Que ia abalar a fé das pessoas? Eu acho que teria o potencial de abalar a fé de muitas pessoas, né? Eu acho que sim.